E fique agora com as principais novidades que foram lançadas no Rio Boat Show 2011. E aqui uma solução em trapiches, todo em alumínio, com madeira. Umas maravilhas de trapiche para marinas molhadas, que a gente vê aqui ao redor de todo o mundo em alguns painéis, como Marrocos, Castelão, Huelva, Costa Rica, Barcelona, Brasil, na Marina Salvador, Bahia. Primeiramente, uma pergunta: trapiche polui? Não, trapiche não polui. Ele pode eventualmente mudar algumas características das dinâmicas hídricas ou até fazer uma alteração na paisagem, mas poluição ele não polui. Hoje nós temos quantos tipos de trapiche? Basicamente nós temos dois tipos. Nome trapiche é bem pier, trapiche, isso, pontão, tem cada é bem regionalizado, exatamente. Então basicamente nós temos dois tipos de pier ou trapiche. Tem o trapiche fixo e o flutuante. O trapiche fixo ou pier fixo, ele já diz, ele é fixo, ele fica apoiado sobre pilotis, sobre estacas, e o flutuante sobre sistemas que fazem ele flutuar, ele boiar na água. Tá, e isso vocês é que vão ver o local para dizer, pô, aqui dá um trapiche flutuante ou aqui dá um trapiche fixo. Vocês vão lá e vão avaliar o local na frente de marina, na frente de residência, para saber qual é o trapiche adequado, né? Perfeito. Quando a gente fala de uma estrutura náutica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar, ver quais são as características, a vocação náutica que tem ali e os estudos básicos que a gente precisa ter, informações básicas que a gente precisa ter para indicar qual é o melhor tipo de equipamento a ser utilizado. Quais são essas informações? As profundidades que existem ali no local, o tipo de fundo, se é areia, se é pedra, se é lama, o que é, variação do nível da água, o tamanho, o porte das embarcações, as dinâmicas hídricas, ou seja, as correntes hídricas, correntezas, tem correnteza, não tem, vento, incidência de onda, estudo das ondas, o intervalo de tempo das ondas entre ondas, e aí a gente vai indicar, olha, aqui dá ou não dá para colocar ou se instalar uma estrutura náutica e, se for o caso, dizer que tipo de estrutura que ela tem que ser, uma estrutura em seco, uma estrutura que suporta vagas molhadas, ou seja, deixar o barco na água. Isso a gente tem que estudar com muito carinho antes da implantação. É até perigoso, de repente tu faz um trapiche lá, de qualquer maneira, vamos dizer assim, de repente uma lancha grande vai lá, encosta nesse trapiche, pode trazer até vários problemas, né? Pode carregar esse trapiche, dependendo o mar e o tamanho da embarcação. Os piers, eles têm que ser dimensionados para o tamanho das embarcações que vão fazer uso desse pier. Então não adianta você pegar um pier, que a maioria que a gente vê aí, que são feitos os flutuantes de bombona, com madeirinha em cima, são pier poucos estáveis, muitas vezes até estão contribuindo com uma certa poluição, não a poluição, mas com a degradação ambiental, que eles usam madeira sem ser certificada. As bombonas plásticas, de repente, muitas vezes tinham materiais contaminantes dentro dela, e isso pode depois ser passado para o meio ambiente. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação ao projeto, ao desenvolvimento do projeto. Então a primeira fase a gente tem um estudo da viabilidade técnica, se é passível, porque a gente não pode construir uma marina, uma estrutura náutica em qualquer lugar. Nós precisamos recolher uma série de informações e precisa preencher uma série de características técnicas para poder dizer que ali dá ou não dá para fazer e que tipo de estrutura tem que ser usado de acordo com o porte das embarcações que vão estar fazendo uso dessa estrutura. Esse pier aqui a gente pode estar usando madeira natural, essa daqui é madeira de reflorestamento. Alumínio naval, esse alumínio é reciclável e em alguns casos a gente pode até usar alumínio reciclado desde que a gente consiga uma liga naval. E tem também a opção de ter madeira plástica, usar madeira de plástico reciclado. Isso aqui são alguns exemplos de madeira plástica. Isso aqui... Isso é madeiramento plástico. Isso aqui é madeira plástica, isso aqui é importado, esse material. No caso, aqui no Brasil já existem fabricantes desse tipo de material, WPF.
Muitas vezes você consegue dar até uma textura que se assemelha a uma madeira. Você pode dar pigmentação para deixá-la mais clara, mais escura. Quando ela é mais clara, menos calor ela absorve, então ela não queima o pé. Você pode caminhar, não queima tanto o pé. Esse daqui é um outro tipo de madeira plástica, que também existe lá fora e é semelhante com algumas opções que a gente tem aqui no Brasil. Isso daqui é madeira natural, isso aqui é cumaru, ela vem, é madeira certificada pelo IBAMA, ele tem um documento de origem dessa madeira. Isso faz com que, primeiro, a gente não está desflorestando de uma forma, vamos dizer, sem critérios. Então isso daqui tem origem. Esse material alumínio é reciclável. A parte dos flutuadores é de plástico com poliestireno dentro. Os dois são recicláveis, os dois materiais são recicláveis. Eventualmente pode até estar usando o poliestireno reciclado. Alumínio podemos usar também aqui, a gente pode usar concreto, usar o piso de concreto armado, para muitas vezes você ganhar lastro, ganhar deslocamento, inércia, peso, você usa concreto e com isso também, quanto mais pesado, mais estável o equipamento fica. Produtos tem bastante, qualidade incomparável. E não saia daí, no próximo bloco tem muito mais Náutica e Companhia.